terceiro vídeo, então, as etapas da manutenção autônoma tem como a primeira etapa a limpeza inicial. Então eu irei fazer uma etiquetagem de tudo o que eu inspeciono dentro dessa limpeza inicial, e toda limpeza tem a finalidade de retirar a sujeira, obviamente, mas a finalidade de inspeção. Então, enquanto eu estou limpando, eu estou inspecionando. E caso eu consiga identificar alguma anormalidade, abre-se então etiquetas que são coloridas e tem cores diferentes de acordo com as vias, que uma fica na máquina, lá, via azul dos operadores, e a outra via vai para o pessoal da manutenção, os mantenedores. Então, tudo que é feito de inspeção dentro da limpeza, abre-se etiquetas que virarão ordens de serviço para o pessoal da manutenção. Ou, dentro da manutenção autônoma, se houver o treinamento e a estrutura necessária provida para o operador de produção, ele consegue fazer pequenas intervenções dentro deste período de limpeza e inspeção. A segunda etapa, então, da manutenção autônoma é eliminar as fontes de sujeira, ou seja, eu vou prevenir o que a gente chama de sujidades, ou seja, eu vou prevenir o aparecimento, eu vou tentar eliminar as causas da sujeira. Por que suja? Aí é um vazamento, então eu vou tentar eliminar o vazamento. Por que tem essa goteira aqui? Porque tem um furo, então eu vou tentar eliminar as causas. Então eu, obviamente, trabalho dentro da manutenção preventiva, tentando identificar essas causas. Então aqui, por exemplo, tem aqui um torno e a limpeza do torno, tentando eliminar as fontes de contaminação dentro de locais de difícil acesso. Na manutenção autônoma, então, a terceira etapa é a elaboração das normas de limpeza, ou seja, um plano de inspeção, de limpeza e de lubrificação. Este plano pode ser feito, vamos voltar aqui, através de um checklist, através de fotos, através de instruções de como se realiza essa limpeza, de como se realiza a lubrificação e, obviamente, a inspeção dentro da lubrificação e dentro da limpeza de cada máquina, de cada equipamento, de cada recurso, fazendo com que sejam estabelecidos padrões para se atingir essa limpeza, essa inspeção e essa lubrificação. Aqui a gente vê, por exemplo, uma identificação aqui com o antes não tinha nenhum padrão, e agora nós temos aqui um padrão, por exemplo, identificando através de cores o nível de óleo, por exemplo, de uma máquina. Então, através da identificação por cores, também se pode utilizar códigos para ações relacionadas a cores específicas, por exemplo, dentro da manutenção autônoma. Por exemplo, aqui está um padrão de como se fazer a limpeza e a lubrificação. Standard padrão, então padrão de lubrificação e limpeza. E mostra pra gente aqui, então, padrão 1, padrão 2, 3 e 4, os níveis, como se fazer a lubrificação, como se fazer a limpeza, ou seja, estabelece-se um plano de lubrificação, um plano de inspeção, um plano de limpeza para evidenciar, então, as fontes de sujeira e para se fazer a manutenção preventiva de uma maneira padronizada para que ela seja corretamente efetuada. Então nós temos aqui a manutenção autônoma, que tem basicamente essas etapas de limpeza inicial,
determinar quais são as causas dessa sujeira e melhorar o acesso às áreas de difícil limpeza. Então, a deteriorização acelerada dos equipamentos é eliminada. Então, você já conteve a deteriorização acelerada, e isso vai fazer, obviamente, reflexo na sua produtividade. Então, a padronização vai fazer com que você consiga fazer, inclusive, auditorias do antes e o depois, cobrando como a manutenção autônoma deve realizar a limpeza, a inspeção e os serviços rotineiros do operador de produção. Essa manutenção autônoma não é realizado pelo operador de manutenção, é pelo operador de produção. Aqui nós temos, por exemplo, instruções que mostram como realizar a inspeção, como realizar a lubrificação, como realizar as operações que são necessárias dentro da manutenção autônoma, ou seja, dentro das operações rotineiras do operador de produção. E isso dentro da TPM, dentro do TPM, tem um nome chamado de lição ponto a ponto ou lição de um ponto. O que significa isso? São treinamentos desenvolvidos especificamente para que o operador tenha a capacitação para realizar a limpeza, para realizar a inspeção, para realizar uma manutenção, que são coisas rotineiras. Então, como o próprio ditado diz aí, ditado popular fala, se você não entendeu, quer que eu explique, quer que eu desenhe, ou seja, o desenho, a ilustração, a foto vai fazer com que o entendimento seja melhor pelo operador de produção em relação a um único ponto. Então não é uma apostila de como fazer a limpeza da máquina, do equipamento, inspeção, nada disso. Vai pegar um ponto e vai explicar um ponto. Como fazer a lubrificação deste mancal, por exemplo. Como fazer o aperto deste parafuso. Como soltar esse conjunto, como montar isso, como desmontar aquilo. Então é um ponto apenas abordado, e a lição é obviamente focada em apenas um conteúdo. Isso é chamado de one point lesson, ou lição de um ponto, ou lição ponto a ponto, que mostra como que faz cada coisa. Então dá para a gente verificar aqui, por exemplo, que há uma identificação de componentes, cada um com o seu número, e aqui eu tenho a frequência, quem vai fazer, quando vai fazer, qual é o tempo que ele vai gastar, qual é a ferramenta que ele vai utilizar, qual a metodologia que ele vai utilizar, qual é o critério e qual a unidade que ele vai fazer a limpeza ou a lubrificação ou a inspeção. Então há um modelo que é seguido por cada equipamento, onde mostra uma padronização da limpeza, da lubrificação e da inspeção. Aqui nós temos, por exemplo, manutenção autônoma, uma rotina de limpeza, inspeção e padrões de lubrificação. Então mostra aqui, por exemplo, dentro de um equipamento, mostra o número de cada um dos componentes, a descrição, o critério, o método utilizado, as ferramentas que serão utilizadas, qual é o tempo gasto para poder fazer cada uma das atividades, a frequência, se é semestral, se é diária, se é mensal, se é anual, e qual é o responsável por fazer isso. Então, isso aqui é basicamente um checklist que mostra para o operador de produção como é feita a manutenção autônoma do seu próprio equipamento. Aqui nós podemos ver, por exemplo,
uma estratégia de padrão de reaperto de parafusos e porcas e elementos de fixação. Estamos vendo aqui marcas que são feitas para identificar o aperto e o torque correto dos elementos de fixação. Então, quando você fizer o aperto, você faz um risco reto, e que se esse risco reto sofrer, obviamente, desgastes e o desaperto vai acontecer, fazendo com que estes riscos não estejam alinhados. Você vai evidenciar, olhando, você vai bater o olho e vai ver que vai precisar de um aperto mínimo ou grande, como mostrou aqui, ó, como é que está bem desalinhado. Então, se você apertar isso aqui, ele vai ter uma linha e vai mostrar que até ali que você precisaria apertar, garantindo o aperto correto dentro de um torque já pré-estabelecido. Vou fazer um intervalo aqui e vamos para o outro vídeo.